Vamos começar então mais uma aula do nosso curso de metodologia. Hoje nós vamos falar sobre amostra e depois também sobre publicação. Então, primeiramente, quando a gente fala de amostragem, a gente vai delinear o tipo de população que a gente vai trabalhar e quais são os métodos que a gente vai ter para fazer essa amostragem. Então, vamos falar sobre os diferentes tipos de estudo e vamos também entender o porquê de uma amostragem, né? Então, obviamente, quando você vai estudar um universo, uma população, raramente você consegue pegar todas as pessoas. Raramente você consegue entrevistar ou acessar a totalidade da população. Ou porque o número é alto, ou porque não são acessíveis, ou porque para acessar vai custar muito. Então, para essa finalidade, para você ter uma análise da população sem ter que passar por todos eles, né, a gente usa essa metodologia da amostragem. Então, a amostragem tem a necessidade de representatividade. Quer dizer, você tem que ter uma amostra que seja representativa daquela população que você está falando, né, ou que você está querendo estudar. Então, você precisa definir os critérios de inclusão, de exclusão, e definir que método de amostragem que vai ser feito. E aí, dependendo do que você quer no seu estudo, você vai partir para um método ou outro, né? Então, a gente tem os tipos de população, né? Então, você tem aqui o exemplo da depressão. Você tem nessa parte maior aqui o que seria a representação da população geral, pessoas que já sentiram tristeza alguma vez na vida. Aí você vai ter pessoas que não foram diagnosticadas, tiveram depressão, mas não foram diagnosticadas. Então, até aqui você vai abordar a comunidade, a população geral. Depois você começa a ter uma população com diagnóstico clínico. Então, são pessoas que tiveram depressão, mas que tiveram um diagnóstico clínico. Isso ainda pode ser uma amostra da população, mas você começa a pegar aqui um ambiente onde a pessoa está sendo tratada, né? Então, se você quer essa população de pessoas deprimidas foram diagnosticadas, você pode acessar então um ambiente, uma clínica, um local onde essas pessoas estão sendo tratadas, né? Aí você pode ter a depressão diagnosticada por um psiquiatra. Então, já é um outro ambiente, já vai ser um consultório ou um serviço de psiquiatria, né? Diferente, por exemplo, de um PSF, de uma OBS, de um programa de saúde da família, onde o clínico geral fez esse diagnóstico. Então, aqui você já vai ter então um ambiente mais exclusivo. E aí você pode ter o diagnóstico de depressão feito num centro universitário. Então, os pacientes que foram atendidos aqui no HC, por exemplo. É um centro universitário, um centro de tratamento especializado, né? Então você já vai ter um outro tipo de ambiente. E aí você pode ver
os pacientes que foram hospitalizados também. Então, dependendo do tipo de paciente que você está pegando e aonde você está entrevistando, aonde você está pegando, você vai ter uma amostragem completamente diferente. Então, você tem que ter compatibilidade, né? Então você não pode falar dos pacientes que estão hospitalizados aqui e generalizar para a população, né? Então, um fenômeno que ocorre aqui é um fenômeno muito particular, que vai servir para outros ambientes universitários. Mas aí já não vai servir também para um ambiente universitário na Alemanha, que é uma outra realidade, né? Já não vai servir para um ambiente universitário até do norte do país, com uma outra característica sociodemográfica, né? Então, você vai ter que detalhar muito bem a sua amostragem, porque através disso é que você vai poder generalizar para uma discussão do que representa o seu achado, né? Então, os métodos de amostragem são fundamentais para definir isso. Primeiro, a gente vai ter aqui nos estudos observacionais, e a primeira amostra aí que quase todo mundo começa uma pesquisa fazendo, né, e que é sempre mais fácil, é a chamada amostra de conveniência. Ela é mais fácil, ela é barata. Então você sai aí no corredor, pega uma sala qualquer aí, pega um ambulatório que está perto, algum colega conhecido, e começa a fazer os questionários, né? Então, e faz na medida que está mais perto para você. Então você vai lá num dia que é conveniente para você, você vai num horário que é conveniente, você vai então pegar o paciente pela sua conveniência. Então, por um lado, isso é bom, porque é fácil, né, é barato, mas tem um problema sério de representatividade. Então, você pode usar a amostra de conveniência, mas você depois tem que detalhar ela e talvez fazer algum controle, né, da sua análise baseado no tipo de generalização que você quer fazer, tá? Aí você tem outro tipo de amostragem, que é a amostragem sistemática, um método de seleção. E aí você tem algumas estratégias para esse método de seleção. Por exemplo, vamos estudar os pacientes internados. E aí vamos avaliar, para ter uma seleção, a gente vai avaliar os quartos com números pares apenas, tá? É uma boa estratégia? O que vocês acham? Pode ser? Muito bem. Pacientes deprimidos que estão nos quartos pares. E aí você descobre que os quartos pares são os quartos que bate sol, onde bate sol. E os ímpares, onde não bate sol, onde é mais escuro. Vai ser diferente, né? A experiência do paciente vai ser diferente. Então, você pode até achar que é uma boa forma de amostragem, mas isso pode implicar em algum tipo de diferença da amostragem também, né? Da mesma forma, você pode pegar metade de uma ala e metade da outra. Aí você descobre que a enfermeira que está trabalhando na ala da ponta é a enfermeira mais júnior, e a que está trabalhando na outra ala é a enfermeira mais sênior. O cuidado vai ser totalmente diferente, não é, Luana? Confirma? Isso. Então, tem detalhes na amostragem que só quem está ali, né, que está vendo, sentindo, que vai saber se tem influência ou não. Por isso que é importante também, num estudo, ter um programa inicial de um piloto do estudo. Porque aí você vai ver esses detalhes, né? Você vai ver a forma
de randomizar, de selecionar a amostra, né? Aí você pega o ambulatório da quinta-feira, né? Ou da terça-feira. A reunião aqui começa às 10, então das 8 às 10 você chega, pega o ambulatório lá de transtornos alimentares, por exemplo. Só que o ambulatório da terça é o ambulatório dos pacientes mais graves, dos pacientes refratários. Então, já é uma amostra de conveniência, mas não é uma forma boa de selecionar. Então, vamos fazer um estudo populacional, tá? E vamos para a rua entrevistar. Vamos pegar o pessoal ali que está passando pela ponte, né, para atravessar a Rebouças. A gente fica ali e vai entrevistando a turma, né? Vocês acham que essas entrevistas de rua podem ser generalizadas para a população geral? Sim ou não? E se a gente fizer 50 mil entrevistas? Aí pode ser que sim, né? Então, depende também do número de entrevistas, né? Então, quando você está na rua entrevistando as pessoas, você não está pegando, por exemplo, no caso da depressão, os pacientes que estão deprimidos em casa, que não conseguiram sair de casa, né? Então, quanto que você tem uma contaminação dessa amostra, né? Você está pegando as pessoas que andam, os que não andam, você não está pegando. Você está pegando também uma classe social que se desloca daquela forma. Então, qualquer que seja o método de seleção, ele vai ter implicações no tipo de amostragem que você tem, né? E se você fizer entrevistas em casa, que é o padrão de uma pesquisa epidemiológica populacional, sistemática, né? Você faz as entrevistas chamadas porta a porta. E aí você faz só no final de semana, ou você faz só no horário de trabalho. Aí você vai pegar uma população diferente também. Então, por isso é que precisa, em algumas pesquisas, você estratificar essa amostra. Então, nesse caso, por exemplo, de entrevista porta a porta, você vai encontrar mais mulheres. Vai chegar uma hora que você vai ter um número de mulheres suficiente e você vai ter que pular a mulher para encontrar um homem. Então, você precisa fazer 1000 entrevistas, vamos supor. E aí você vai estratificar essa amostra, vai fazer cotas de metade mulher, metade homem. Então vai chegar uma hora que você vai terminar com as mulheres e só vai pegar homem. Vai ter que fazer isso, quando é uma amostra estratificada. Então, por exemplo, como é que é feita uma pesquisa de opinião, de voto, por exemplo, né? As pesquisas de voto não são feitas porta a porta, são feitas na rua. Mas elas são estratificadas. Então, eles anotam o que a pessoa faz, o que ela é, a idade, quer dizer, pega um perfil e aí quando a pessoa encomenda a pesquisa, ela pede as cotas, né? Então, existem várias empresas que fazem pesquisas, né? A Datafolha, a CNielsen, o Ibope, que eles fazem, você encomenda essa pesquisa e eles fazem. Então, eles têm a estrutura de treinamento, de randomização, de checagem também, né? Então tem uma série de ferramentas para a coleta da informação e quando você vai encomendar, você vai estabelecer essas cotas, né? Então, por exemplo, na pesquisa de religiosidade,
que a gente fez com amostragem nacional, a gente pediu um número equilibrado de homens e mulheres, a gente pediu a mesma fração de classe econômica, a mesma distribuição de classes econômicas, a gente pediu a mesma distribuição de região, né? Então foram estabelecidas essas cotas e no processo de amostragem, eles, na hora que termina uma cota, eles bloqueiam a pessoa para preencher o questionário se ela já tem o perfil que já foi preenchido, né? Então, quando a gente faz uma amostragem estratificada, né, ou quando a gente não precisa estratificar, mas precisa randomizar, né, precisa escolher aleatoriamente, a gente precisa usar uma lista de números ou alguma fórmula, algum aplicativo, algum software ou site que faça essa randomização, né? Então, você também não pode usar aquela técnica de números pares, números ímpares, porque se você tiver só as pessoas que são pares, algum viés você pode ter. Então, existem tabelas que criam esses números de randomização, né? E aí você consegue estabelecer uma amostra melhor, né? E aí, quando você vai fazer uma entrevista, ou quando você tem uma amostra que você está programando, é super importante saber qual foi a taxa de resposta. Por quê? Se você, por exemplo, vai mandar uma entrevista pelo correio, né? Antes da internet, se fazia pesquisa pelo correio, mandava o questionário e mandava para casa das pessoas. Quem quer chutar qual é a taxa de resposta de uma pesquisa pelo correio? 10%. Se for ótimo, com estímulo, prêmio, 20%, né? Que é mais ou menos uma resposta também de um mailing que você manda aleatoriamente, e você vai ter por e-mail uns 5% de resposta, caso não tenha envolvimento das pessoas com aquele questionário, né? Se você manda para um mailing mais específico, onde as pessoas vão se sensibilizar, entender e querer participar, aí é outra história, né? Numa pesquisa desses painéis, normalmente você paga para o respondedor. Isso é bastante comum. Quer dizer, e esses painéis têm esse viés. Então, se você está pagando para uma entrevista, né, o indivíduo pode fazer de qualquer jeito, só para ganhar o dinheiro da entrevista. Então, você tem que criar também formas e metodologia para garantir que aquela entrevista foi feita adequadamente. Quanto tempo a pessoa levou preenchendo? Se as respostas são consistentes. Você coloca no meio perguntas de atenção, por exemplo, eu estou dormindo. A pessoa tem que responder não, né? Qualquer pessoa que respondeu sim para eu estou dormindo, naquela de sim, você já tem que tirar aquele questionário. Então tem formas de você garantir a maneira do questionário ser bem preenchido, né? E a taxa de resposta é bastante importante, porque, por exemplo, no caso, no projeto da CISA, né? Você mandou e-mails para os psiquiatras, não foi? Sim. Qual foi a taxa de resposta que eles deram? Foi um pouco acima do que costuma ser no caso de entrevista, de pesquisa feita por e-mail, né? Foi 27%. 27%. É baixo, mas em comparação... Mas é alto. É baixo, mas é alto. 27% é bom, né? Para um e-mail. 10 vezes, tá? E aí você mandou um segundo round também. Até 10 vezes. Quanto? 10. 10 vezes. Então,
tudo isso você descreve na metodologia, né? Então, e como é que você garante que esses 27% são representativos dos psiquiatras? Na verdade, a gente não fez uma amostra analisada, a gente acabou mandando para todos os e-mails que a gente conseguiu dos psiquiatras, mas a gente entende que é bem representativo porque nós temos dentro da Associação Brasileira de Psiquiatria 5.300 psiquiatras e nós temos a resposta de 484. Isso. Então, se você tem um número bom, você garante que há uma representatividade. Existe uma maneira de calcular isso, né? Então, aquele que preencheu, ele tem um viés. Pode ser que seja o cara que é muito religioso e que queira mostrar que aquilo que ele acredita tem a ver e é importante, e o oposto também. O cara que é fervorosamente ateu e que quer mostrar que o ateísmo é importante também. Então você polariza mesmo, né? Mas você tem um número grande de entrevistados que permite fazer uma generalização, né? Então é isso que a gente faz com toda a pesquisa, né? Bom, existe uma maneira de calcular. Vou abrir aqui. Existe um site que é do Dante Pazzanese, que chama LI, Laboratório. Esse aqui é o site do LI, Laboratório de Epidemiologia e Estatística, do Dante, que é gratuito, tá? E todos podem usar. E aí a gente vai entrar aqui. Pesquisa, cálculo do tamanho de amostra. Clique aqui. Então, o que vocês querem calcular? Que amostra vocês querem calcular? Alguém quer pensar em alguma pesquisa? Fala, Borges. Vamos calcular a amostra aí. Você quer estimar... O que você quer avaliar? Você quer avaliar... As crenças, experiências de uma população que esteja internada e de uma população que esteja em ambulatório. Então você vai comparar duas médias, é isso? Exatamente. Comparação de duas médias. Então você põe o desvio padrão, a diferença a ser detectada, o nível de significância e o poder do teste. Se você vai rodar monocaudal ou bicaudal. O desvio padrão, ele normalmente é padronizado, né? E a gente coloca o intervalo baseado também na diferença que você quer avaliar, né? E então você acha que é significante para a sua pesquisa que diferença entre uma variável e outra, uma população e outra? Você acha que vai ser relevante? 40%? Aqui. Vamos pôr o desvio padrão metade, tá? Então, se você tem 40% de diferença e você tem um desvio de 20%, quer dizer que é metade, você precisa
de 3 pacientes em cada grupo. Tá fácil, né? Não, se você de ter 40% é muita diferença. Né? Então, você tem alguns exemplos, né, para a gente repensar isso. Vamos pensar que você está avaliando pressão arterial, tá? E 120 é diferente de 110. É uma diferença relevante, mas é perto de 10%, tá? Por isso que os estudos de hipertensão são com milhares de pacientes, né? Porque uma pequena diferença é relevante. Quando você tem, por exemplo, estudos que mostram risco de infarto, de mortalidade, morbidade, uma morte significa bastante. Uma morte em 5.000 pessoas é relevante. É uma fração muito pequena, mas é muito relevante. Então, estudos populacionais de risco são também com vários pacientes, né? Milhares de pacientes. Vamos fazer um outro exemplo aqui, né? Vamos pensar uma estimativa de média. Então, você tem uma proporção na população. Então, você quer ver se as pessoas normais têm menos espiritualidade ou mais espiritualidade que os pacientes com transtorno alimentar, tá? Qual que é a proporção na população da sua variável, da espiritualidade? Quer dizer, é uma outra forma de enxergar aqui, né? O que ele está pedindo, esse aqui é um teste para comparar, é um estudo de caso controle, para você comparar proporções. Posso perguntar uma coisa? Você está falando, eu fico pensando que eu acho que tem uma diferença aí na importância da tua hipótese, né, da pesquisa. E vamos dizer que eu fizesse uma pesquisa para ver que as pessoas que fazem meditação têm uma sobrevida maior em algum problema orgânico. Isso não estaria mais ou menos equiparado ao problema do risco de infarto? Ou seja, eu precisaria de mais pessoas para pesquisar essa hipótese? Você entendeu o que eu pergunto? Sim. Então, você tem que estimar uma proporção, certo? Então, você quer saber se a meditação afeta a sobrevida, né? Então, qual é a proporção? Qual é o desfecho que você, o número, né, a variável que você vai estudar? Percebe? Você tem que avaliar um espaço de tempo, você tem que avaliar uma curva de sobrevida. Então, X% de pessoas morreram ou sobreviveram. Então, para avaliar isso, você vai ter que ter um número enorme de pessoas em cada grupo, né? E se você tiver 1% de diferença, é uma diferença relevante. Então, isso que eu estou te falando. Entendeu? Vai depender da minha hipótese. Claro, vai depender da hipótese. Por isso que é bom a gente fazer exercícios aqui para entender o tamanho de cada coisa, né? Então, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que você vai usar uma escala para avaliar a espiritualidade. Você vai usar que escala? FACIT, MRS, MMRS, basicamente as duas. Tá. E existe uma proporção de pessoas com FACIT bom versus FACIT ruim?
na população? Eles construíram o teste, tem que avaliar qual a população que eles usaram o teste, Então, vamos pensar de uma outra maneira para facilitar o raciocínio. Vamos pensar que a porcentagem de católicos na população é maior do que a porcentagem de católicos entre as meninas que têm transtorno alimentar. Tá? Qual que é a proporção de católicos no Brasil? 60%? A gente achou 44 no nosso estudo, mas oficialmente é 65. E qual que é a proporção que você acha, que você espera que você vai ter no grupo das meninas? Chuta. 25%. Tá fácil, hein? 25 tá fácil. A diferença é muito grande. Estou pensando nas meninas que a maioria declara que não tem nenhum. Olha. Né? Se é essa a diferença, precisa só de 18. Pega 18 aleatórios da população, que sejam pareados, parecidos com o grupo das meninas, e de 18 meninas. Agora, vamos pensar que Declaram, por exemplo, que foram batizadas. que é 60%. Vamos pensar que é 60%. Você vai precisar de 1.152 pessoas em cada grupo. Que aí você vai dizer que 5% de afiliação é diferente. É relevante isso ou não? É uma informação relevante? Na população geral, 65 de católicos. Entre as meninas com transtorno alimentar, é 60%. É relevante essa informação? É muito pouco. Pouca diferença. 5%. Agora, se você tem uma amostra de 1.000, você vai dizer que aí você tem um P significativo. Então, nós temos um problema aqui na amostragem, que é o que é clinicamente relevante versus o que é estatisticamente significativo. E se você tiver um número suficiente, você prova que 60 é diferente de 65. É uma questão de ter mais número só. Entendeu? Vamos fazer um pouco pior aqui. 60 versus 64. Bom, como nós temos uma amostra enorme do censo, de 28.000 pessoas em cada grupo, nós mostramos na nossa pesquisa que 65 é diferente de 64. Com 5% de significância, com 80% de teste estatístico, quer dizer, questão de N, né? Então, quando a gente vai tanto ver uma pesquisa com N baixo, quanto com N muito alto, a gente precisa ter cuidado com os achados. Então, eles podem concluir num estudo, por exemplo, que avaliou 28.000 pessoas e dizer que existem mais católicos na população geral do que entre as pacientes de transtorno alimentar. 65 versus 64. Desculpa, é irrelevante essa informação. Entendeu? Mas se você estudar 20.000 pessoas, você vai provar que 1% de diferença é relevante. Então precisa ter muito cuidado também. Você sabe qual é a definição de estatística? É a arte de torturar os dados até eles confessarem um P significativo. Então precisa ter muito cuidado com a tortura dos dados, né? Então você tem que ter bom senso, né? E saber assim, quanto que é relevante. Então, a gente está usando a filiação religiosa, que já é um negócio duro, né? Mas vamos pensar em porcentagem de pessoas que leem a Bíblia, vai? É mais razoável. Pessoas que leem semanalmente a Bíblia. Então, você tem
quanto que seria razoável admitir que você tem 30% de leitores de Bíblia versus 20% entre as meninas? É razoável, né? 10% de diferença? Não é um negócio assim artificial, né? Mas você vai precisar de 230 em cada grupo, né? 10% é pouco, né? 20% seria mais relevante, talvez, né? Então você pode pôr tanto para baixo aqui quanto para cima, né? 50, 73. Então existe um número mágico que é o 100, a partir do qual você tem alguma maleabilidade para fazer estatísticas mais sólidas, né? Porque você sempre vai estar mais ou menos nessa faixa do 15%, 20% de diferença entre grupos, que é uma diferença que, na maioria das vezes, né, ela é real. Há situações onde o 1% vale muito, e há situações onde o 50% também não vale nada quando você está falando de coisas de definição pouco clara. Então, qual é a importância da pessoa se declarar católica ou qualquer outra religião? Declarar-se uma religião fala muito pouco sobre o que realmente a pessoa faz em termos de espiritualidade. Então você escolheu o quê? Você quer estudar a porcentagem de católicos. Então você vai dizer, vai fazer toda a sua pesquisa, a sua tese para dizer, tem mais ou menos católico num grupo comparado com o outro. E aí você termina concluindo o quê? Mas e daí? Tá bom, é diferente, mas só isso que você vai mostrar? Então, de repente você tem uma variação muito grande mesmo, né? Mas dependendo do que você escolhe, aí é exatamente o que você falou. Dependendo do objetivo, você pode não ter nada de volta, né? Então, a amostragem é uma ferramenta importante, mas ela precisa ser contextualizada, né? Então, esses exercícios aqui, aí quando vocês forem pensar nas suas pesquisas, entra, fuça, faz um teste, faz outro, sabe? Pensa no quanto que é relevante. E aí, se você acha que 5% a mais, por exemplo, na prática meditativa é uma coisa que vai fazer diferença, e você acha que tem uma razão para isso, vai ter que entrevistar ou fazer 1000 pessoas mesmo, não vai ter jeito, né? Então, tudo tem que ser bem contextualizado para a gente não escorregar e depois de terminar toda a pesquisa, a gente cair numa cena de que não tem validade, depois você nem conseguir publicar os seus dados, tá? O que mais sobre a amostra? Dúvidas? Sugestões? Perguntas? Exemplos? Alguém quer citar o próprio exemplo da própria pesquisa e tentar fazer um cálculo, uma estimativa aqui? Doutor, eu pedi aí uma ajuda, não sei se está certa a minha colocação, mas, por exemplo, uma mesquita que nós vamos fazer a coleta de dados, ela tem aproximadamente 2.000 pessoas que congregam no mês. Quantas? 2.000 pessoas. E nós gostaríamos de saber deles qual a importância de ter os seus valores religiosos preservados quando eles recebem um serviço de saúde. Estão no serviço de saúde, né? Quantas que seriam aproximadamente ideal para coletar essa informação? Para ser representativo? Isso. Tá. Então, aí você vai ter o tamanho da amostra, né? E você quer saber se ela é estimativa de uma média, tá? Então,
Se você tem uma amostra, você tem 2.000 pessoas, né? Tipo de resposta a ser observada, peraí. E aí você vai, a variável que você vai, a primeira variável, objetivo primário do estudo, qual é? Identificar se os valores religiosos deles são observados e respeitados no ambiente de saúde, quando eles vão ao serviço de saúde. Sim ou não, né? E quantos você acha que vão dizer sim, quantos vão dizer não? Não tenho ideia. Não tenho ideia. Tá. Bom, se você quer fazer uma comparação de grupos, né, se você vai dizer assim, olha, as pessoas daqui são mais ou menos, né, são diferentes de um outro grupo, aí você vai ter que estimar duas proporções, fazer aquela estimativa de proporção. O que a literatura disse sobre isso já? Qual é a porcentagem? Que aqui no Brasil, esse tipo de observação a um muçulmano não é observado no centro de saúde. Então, as pessoas, os profissionais atendem os muçulmanos como se atendessem pessoas que não são muçulmanas. E eles, assim, informalmente, entre conversas, eles falam que somente em instituições onde a diretoria fazem parte da mesma filiação religiosa é que essas observações são feitas no serviço de saúde. Exceto isso, não. Então, aí você vai ter a proporção daqueles que estão no centro de saúde e daqueles que estão na comunidade, né? Então você vai precisar, aí você faz a estimativa de uma proporção, né? Você estima que vai ter 90% de uma estimativa, né, absoluta, quer dizer, você tem 90% que não é atendido versus quantos? 50? Um outro grupo, talvez? E a proporção na população seria de 90% de não atendidos também. É uma diferença muito grande, né? Ele dá... Mário, tem um estudo, não sei se ajuda, tem um estudo do Cônigo que ele fala que uma pesquisa, 80% dos pacientes gostariam que os médicos comentassem sobre religiosidade. Sim. E que 77% fala que não comentam. Sim. 60%. Então, mas aí são proporções diferentes, né? São grupos diferentes. Você está falando de um grupo, o que o paciente quer e o que o médico faz, né? Então eu acho que são proporções independentes, né? Nesse caso. Mas o lato senso, ele está falando uma coisa que se ela não valorizar, ela vai achar que é só do muçulmano. Mas não é. Se o médico não valoriza, ele não vai valorizar nenhuma delas. Então é importante isso entrar nos cálculos, senão você vai falar que é do muçulmano, não, ele não valoriza nenhum. Então, você vai estar com o dado enviesado, né, se você não pensar nisso também, né? Então, se você quer só estimar a proporção nesse grupo que você tem, né, como não é um dado que você pode estimar em um artigo anterior, ou você pode estimar um número alto, né, você pode dar só essa proporção. Você pode
só colocar o número que você achou ali daquelas pessoas, né? Mas a gente parte do princípio que uma mesquita a ser representada pela população, ela não é representativa do estado de São Paulo, que nessa mesquita tem aproximadamente 2.000 participantes por mês, nos 12 meses. Quantas pessoas eu precisaria estar investigando para conhecer essa opinião deles? Entrevistando. Desculpa, mas isso daí para você fazer dados estatísticos, você não fica preocupado com o número. Você tem que estabelecer primeiro que erro que você está querendo ter na sua. A partir de um erro que você vai estimar quantos você precisa. Por exemplo, se você está aceitando lá 90%, não é um número. Agora, essa é a diferença entre você e como está sendo comentado aqui. Você tem variáveis extrínsecas que você quer numa coisa, na parte de medicina, na parte subjetiva, ela é muito grande. É diferente de você aplicar isso, eu comentei aqui, em ciências como física, química, você tem uma estabilidade muito grande. Aquilo ali, 5%, é um erro que é muito. Agora, você tem dados econômicos, por exemplo, qual que você acha que é a estimativa que você tem de acerto? Você conseguiu um dado econômico que te consiga 40%, isso daí é uma coisa fora de série. Então, você tem que ter um erro que você quer. Vamos dizer que na sua população você tenha 90%, né? Então, proporção sugerida, né? Aliás, a proporção que você tem na população real seja de 90%. E a proporção sugerida que você vai encontrar seja de 80%. Tá? Nível de significância 5%, quer dizer, você vai... é o que ele está comentando sobre o erro, né? Quer dizer, você aceita um erro de 0,05. Tá? E o poder do teste de 80%. Aí você vai ter em cada grupo, aliás, o tamanho da amostra, você vai precisar de 69. Tá? Agora, vamos dizer que você está avaliando um fenômeno, e aí aqui você vai ver a diferença, ó, se você quer um nível de significância maior ou menor, você vai ter um número diferente. Então, se você quer se você aceita um erro de 1%, que era o que ele estava falando, você vai precisar de 107, tá? Quer dizer, se 5%, que é a variância assim, mais usada, é aceitável para aquilo que você está querendo estudar, ok, mas vamos dizer que você tenha que você vai estudar depressão na população, tá? E que você está falando de uma prevalência de 15%, né? E você vai avaliar, pode achar na sua população 10%. Então você vai ter que ter um N de 280. Tá? Tudo depende de qual é o número prévio que você está assumindo, né? Como é uma coisa, pelo que você está falando, muito nova, né? Você, assim, provavelmente, né, você vai se beneficiar de fazer um estudo piloto e saber, assim, uma entrevista rápida, né, uma proporção menor de pessoas, saber a estimativa de como é. Como você já está conversando com essas pessoas, você sabe que a maioria delas não são atendidas, né? Então você põe na proporção e vê qual é o número que sai, né? Se você está falando de 5% só, você vai ter que ter 280. Agora, é um tipo de informação que você quer descobrir nessa população também. Então, depende muito do que você vai achar primeiro para depois também mostrar representatividade. Às vezes, você não tem um cálculo de poder anterior que possa ser feito, né? Você vai falar isso depois porque nunca foi feito. Então, você
que é o que a gente chama de análise exploratória, né? Você está abrindo um campo, você não faz ideia do que seja, você não sabe se a magnitude é de 1, é de 10, é de 100, é de 1000, né? Então, por exemplo, se você... aquela história do cisne branco, do cisne negro, né? Então, antes, você achava que só existia cisne branco, né? Então, você precisou de um cisne negro para comprovar que nem todos os cisnes são brancos, né? Então, você pode precisar de um caso só, ou você pode precisar de 10, 20, 100, depende do que você vai estudar, né? Bom, tem aí uma série de considerações sobre a amostra, né? Mas a gente está também programado para falar um pouquinho das publicações hoje. Vou comentar alguma coisa aqui, a gente termina 11h30, né? Então vamos falar sobre a publicação, por que publicar, como publicar. A publicação é o produto, vamos dizer assim, final do pesquisador, né? Então, por que publicar? Para você divulgar os achados, para você compartilhar as descobertas, através disso que você vai ter um avanço no conhecimento. É parte da carreira científica, você tem que ter esse produto, né? A moeda de troca, né? A produtividade é medida através de publicação, principalmente, né? É medida também de outros trabalhos, né, feitos, mas principalmente a publicação. E a divulgação, a divulgação científica mais importante é através dos artigos científicos, em revistas científicas. Mas também conta livros, ou livro inteiro, ou capítulo de livro, apresentação em congresso, vale menos divulgação na mídia, entrevistas, vídeos, informações em sites, mas algumas referências a gente usa até de referência de site, né? Principalmente as referências epidemiológicas. Então, a escrita, ela normalmente é direcionada para o público científico, né? E para isso existe uma norma que é escrever em inglês, a gente não tem como sair disso, né? Ela pode ser direcionada para o leigo, quando a entrega é jornalística, né? Ou quando é um livro com outro público, mas a gente tem um problema sério, né, na pesquisa no Brasil, que é não ter o inglês nativo, né? Então, a gente tem que correr atrás disso, né? Esse é um dos motivos porque a gente publica menos também, né? Então, existem algumas referências, né, de como fazer a escrita científica. Essas são informações gerais, né? Eu vou passar para vocês aí um apanhado geral, mas eu acho que está programado aí, a gente vai combinar mais para frente de fazer oficinas de escrita científica mesmo, né? Onde a gente possa realmente produzir diferentes tipos de artigos e fazendo junto. É um tempo que é importante da gente gastar juntos, assim, fazendo essas oficinas, né? Isso ajuda bastante. Então, a primeira coisa, o primeiro conceito em relação à escrita científica é a importância de treinar, de fazer, né? Tem que escrever. Quanto mais vai escrever, melhor vai ficar a escrita, né? Existe a opção de escrever em português e traduzir, né? Num primeiro momento, ok, mas tradicionalmente
não se deve fazer isso. Primeiro você depende de um tradutor, essa tradução vai sair também, sabe lá como, né? Você normalmente pode usar um tradutor que faça, que não seja nativo. Você pode usar um tradutor que seja nativo, mas não escreva bem um inglês técnico, científico, né? E você pode, enfim, você fica rendido completamente, né? Você tem que saber também qual é a linguagem que você vai usar, né? Se é um artigo mais psiquiátrico, neurológico, ciências sociais, matemático, você tem uma linguagem específica para cada, um formato, né? Para cada tipo de pesquisa. Então, você vai ter que ver qual é a revista que você acha que é mais importante, onde cabe melhor publicar, e ler bastante também essas referências para saber como que é a linguagem, né? Então, assim, para escrever direto em inglês, você acaba fazendo muito do copiar e colar, né? O que é perigoso, porque hoje existem softwares que capturam e quantificam o quanto de plágio que tem no seu artigo. Então, apertar um botão, ele te dá, ele pinta, inclusive, né, pela referência, o quanto que você copiou e o que você copiou. E é aceitável um certo número de palavras, porque, por exemplo, metodologia, você vai descrever um negócio de laboratório, não tem muito o que mudar, reescrever, mudar a formulação. Tudo bem, né? Então, cada revista, né, ou cada software aceita aí uma quantidade de plágio assim, que é aceitável mesmo, né? Mas você precisa estar muito atento a isso, né? Eu não tenho essa ferramenta disponível, né? Mas e a gente acaba confiando também, né, no aluno e na produção do primeiro draft, mas depois, assim, na hora, antes de submeter, eu sempre faço uns testes, assim, de copiar umas frases e pôr no Google para ver o que vem, né? Esse é um teste barato de plágio também, né? Você pega uma frase, tira do seu artigo umas 3, 4 frases, e você encontra aquela frase exatamente como ela está escrita num outro artigo, né? Quer dizer, também, para você começar a escrever, você tem que entender o estilo, né? Você tem que colocar alguma frase que já foi pronta mesmo, e depois você vai, através das técnicas e das regras de escrita, você vai colocar, você vai emitir a sua própria escrita, o seu próprio texto, né? Então, a gente estrutura um artigo dessa maneira, né, com título, resumo, introdução, métodos, discussão, tabelas e figuras e referências. Essa é uma estrutura geral de um artigo, mas que pode, numa revista, ter uma diferença, por exemplo, tabelas e figuras ficar depois, por último, né? Ou às vezes o resumo vai por último. Existe sempre um formato de como é a primeira página de título, se a revista pede que seja que você retire qualquer indício que demonstre quem você é, que você anonimize, ou seja, torne anônimo o artigo, né, para o julgamento não ser referenciado baseado no seu nome ou na sua instituição, né? Então, primeira coisa, não vamos esperar o artigo estar pronto na nossa cabeça para começar a escrever. Sai escrevendo. Porque quando você coloca no papel, você materializa e, inclusive, o pensamento fica mais claro também, né? Então, tá com uma ideia,
Começa pondo no papel. E aí você vai ler, outras pessoas vão ler, você vai depois explicar para outra pessoa, para o seu colega, ou você vai ler e não vai entender, depois você vai reformular. Então o processo de escrita é de várias e várias tomadas, né? Não vai sair perfeito da primeira vez, com certeza, a não ser que você psicografe, né? Também o perfeccionismo é um problema sério, porque você tende a querer começar e terminar, então você tem que fazer um pouco de cada vez, tem que picotar o artigo, tem que fazer uma estrutura dele para ir colocando na medida que você vai se dedicando a ele, né? Então vai no devagar e sempre, né? Apesar do cuidado com o plágio, quando você está escrevendo a introdução, por exemplo, você quer falar sobre religiosidade e saúde, a importância da religiosidade e saúde. Então você vai pegar as referências principais e pode colocar essas referências principais e pintar, por exemplo, você pega 3 referências, você coloca a referência número 1 em verde, a número 2 em vermelho, a número 3 em azul, e você coloca as 3 introduções ali. Aí você pode ir mexendo em cima daquilo que já está escrito, né? Seriam artigos, por exemplo, muito parecidos do que aquilo que você está querendo fazer, né? Mas para criar uma estrutura também no artigo, né? Você tem que se dedicar, né? Tem que criar horários, né? Tem que colocar a escrita na sua agenda, né? Não adianta você deixar para o último horário também da noite, chegou em casa cansado, já está, né, esgotado mentalmente, não vai sair nada. Você tem que fazer na sua hora boa, né? Quem que aqui é matutino, funciona bem de manhã? Quem que é vespertino, funciona bem à noite? E quem é neutro? Tanto faz. Existe uma escala, né, para quem tem dúvida, uma escala de matutinidade e vespertinidade, que te pontua se você é mais matutino ou vespertino. E para quem não tem clareza disso, né, porque você pode ser matutino, pode ser vespertino, mas pode ser diferente também, né? Então você tem que estar no seu melhor, né, no seu melhor horário para se dedicar àquilo. E como a gente não é profissional da pesquisa, né, você não tem normalmente dedicação exclusiva, né, a pesquisa sempre fica por último, ela acaba ficando com o pior horário, e isso é um problema sério, né? Então acaba que você fica voltando mais vezes para o manuscrito, né? Então, se ficar improdutivo, cansado, muda o horário e manda para os colegas avaliarem. Chega uma hora que você não enxerga mais nada, chega uma hora que você não consegue corrigir mais nada, né? Então as vírgulas escapam de quem escreve, e para quem está olhando pela primeira vez, ela sempre vai achar uma coisa ali que você não está vendo, né? Vamos falar sobre os títulos, tá? Então, qual que é o título ideal? Ele tem que ser chamativo, mas não apelativo. Tem que evitar abreviações, evitar interrogação. Tem que ser curto, de 10 a 12 palavras. Tem que resumir bem o trabalho. E não pode nem falar a menos nem a mais do que você tem, tá? Então, vamos pegar exemplos aqui. Efeito do bloqueio da enzima conversora de angiotensina com enalapril em adultos com HAS. Há efeito protetor renal? Que tal? Não fica melhor? Enalapril protege nefropatia em adultos hipertensos, né? Quer dizer, você tem que falar, o ideal é você já falar
o resultado no seu título, né? Você torna o título mais chamativo, né? E também não adianta você jogar muita provocação. Você tem que ver que de cada 1000 pessoas que leem os títulos, umas 100 vão ler o resumo e umas 10 vão ler o artigo inteiro. Então você tem que ter um resumo muito bom, mas tem que ter um título muito bom, porque a maioria das pessoas vão só ler o título do seu trabalho, né? Experiência brasileira com melatonina na prevenção da enxaqueca, um estudo piloto. Só que o estudo mostrou que melatonina 3 mg é igualmente eficaz à amitriptilina 25 e superior a placebo na prevenção da enxaqueca. É um estudo piloto. Não tem que colocar nem estudo piloto e nem o melhor estudo já feito no mundo. Não é você que vai julgar se está pouco, se é mais ou menos, se é... Né? Citações são muito perigosas, né? Olha esse título aqui: ser ou não ser, eis a questão. Tem mais de quase 300 títulos de artigos pesquisados, né, que citam Shakespeare. 300 títulos citando Shakespeare. Otelo, ser ou não ser, né? Ser ou não ser, eis a questão: influência do homossexualismo na vida produtiva da mulher. Coisa horrorosa, né? Ser ou não, pelo amor, é péssimo, né? O ideal seria, por exemplo, casamento entre mulheres melhora ganho salarial entre executivas, né? Ser ou não ser, coisa que não... E aí tem listas, né? A gente não tem tempo para isso, mas tem listas de títulos assim que são péssimos, né? Fazem humor negro, que são inapropriados, né? Você não pode correr esse risco, né? Tem que ter uma certa neutralidade. Bom, depois vem o resumo. Só que o resumo, na verdade, vem por último. O resumo você faz por último, porque você não está com a estrutura inteira, você ainda não sabe, você está montando, então deixa ele por último. Normalmente ele é de 250 palavras, normalmente ele é estruturado com introdução, métodos, resultado, discussão. Mas se você vai almejar uma publicação numa revista X ou Y, você já vê quais são os critérios daquela revista, tá? A Neurology, por exemplo, e a BMJ, British Medical Journal, eles têm páginas onde eles colocam também estilo, né? A forma de escrever. Então, tirar o artigo, você consegue formatar a frase de uma maneira mais curta, você não precisa falar ela longa, né? A forma em primeira pessoa, terceira pessoa. Então, existe uma linguagem, uma estrutura para cada revista, mas existem regras gerais, né? A Camila circulou por e-mail um artigo que fala sobre os problemas da escrita, principalmente do português para o inglês, né? Como a gente... Vocês leram ou não? Esse é um artigo fundamental para a gente. Todo mundo que quer escrever precisa ler esse artigo, porque ele fala várias questões que a gente faz assim direto, né? E a questão do inglês nativo, né? A questão de como a gente faz a frase em português e em inglês totalmente diferente, né? Então a gente precisa ter alguns cuidados na escrita em inglês que são próprios, né, não só da linguagem científica, mas das regras de inglês mesmo, né? Bom, você começa com uma introdução, né? E aí a gente pensa naquela figura do triângulo invertido, né? Você começa do geral e vai para o particular específico, né?
dependendo da revista, do público, você tem que evitar frases óbvias, né? Então, você vai publicar numa revista de cefaleia, não precisa dizer que a enxaqueca é uma doença comum e incapacitante, né? Mais do que óbvio, você não tem que gastar espaço com coisas que são muito óbvias, né? Então, é importante também, até de preferência, se você tiver uma noção de onde esse artigo vai ser publicado, onde você quer publicar, você já começa a escrever mais ou menos voltado para aquele público, né? Porque se você está falando de depressão e está falando e vai mandar para uma revista de clínica geral, né, de medicina como um todo, você tem que particularizar. A depressão é uma doença que blá blá blá, prevalência de tanto, né? Incapacitante. Agora, se é uma revista de depressão ou de psiquiatria, vai falar que depressão é comum, precisa, né? Então, você vai do geral para o específico e a gente faz alguns paralelos assim para ajudar a construção, né? Então, quando você vai ver um filme de terror, começa uma cena, aí tá lá o João e a Maria, né? Aí aparece o casal e tal. Aí depois aparece um mordomo, um cara de louco, né? De mal. É claro que aquele mordomo vai ter alguma importância, senão ele não apareceria no filme, certo? Então, você não pode escrever sobre mordomos se esse mordomo não vai matar ninguém no artigo. Não fale sobre, não coloque mordomos ou atores que não vão participar do filme. Não coloca. Então, talvez na construção da introdução, você já tenha que ter a clareza de qual é o título, né, do que você quer mostrar, mesmo sem ter ainda os resultados, né? Então, qual é o título da sua pesquisa, Borges? Você já colheu os dados, você já tem todos os dados e você descobriu o quê? O título da pesquisa seria religiosidade e espiritualidade e os transtornos alimentares. Né? O que você descobriu já? Nós estamos em 2018, janeiro de 2018, você já colheu todos os dados, já está tudo escrito e você está a um botão de submeter o artigo. Qual é o título do seu artigo? Pacientes com transtornos alimentares possuem uma religiosidade menor do que a população geral. Estou pensando em vários achados aqui, que são vários objetivos. Ou utilizam a religiosidade e a espiritualidade de maneira menos protetiva do que a população geral. Eu sou de consulta achado isso. Então, a gente acha que é pôr o carro na frente dos bois, né? Mas é importante você pensar quais são os títulos que você quer achar. O que você quer contribuir? O que você pode contribuir? Então você sai escrevendo os títulos já, sem ter os dados ainda. Porque a partir deles que você vai construir os dados que você quer achar, né? Então você vai falar as pacientes com transtorno alimentar usam menos recursos, tem um coping menor ou maior, ou quer dizer, que outros artigos você tem, né? Então, isso também é importante para você saber se você vai colocar tudo num artigo só ou se você tem mais papers, né? Não, a gente achou que a qualidade de vida é dependente da afiliação religiosa em pacientes com transtorno alimentar. Ponto. Esse é um artigo diferente. Você achou isso? Não achou? É importante isso?
vamos atrás disso? Não vamos? Entendeu? Quer dizer, acho que esse exercício de brainstorming, assim, de ir jogando esses títulos também é importante. Bom, vamos dizer que você já tem seus dados, você tem 5 grandes achados, né? E aí você vai colocar o título e você vai, então, da conclusão final, né, e fazer na introdução a construção do porquê que você chegou até ali. Quer dizer, no final o título vai ser Quem matou Maria foi o mordomo. Mas aí você vai falar sobre a Maria e qual era o conflito da Maria, por que o João estava junto com ela e que tinha o mordomo, da onde ele veio. E aí você vai na metodologia descrever como ele matou, e você vai comprovar então que ele que matou, entendeu? Então, dependendo do que você quer, então você vai falar sobre qualidade de vida, transtornos alimentares e religiosidade. Então, como você vai escrever esse artigo, né? Você vai começar, depois você emenda, costura tudo isso e desemboca, né, e faz o suspense daquele. Então resolvemos estudar isto porque é importante que nós precisamos definir tal situação. E você traz no final do artigo, sim, a situação é essa e aquela, né? Você define aquilo. Então é importante ter essa construção e a introdução, apesar de que não é muito lida, as introduções normalmente não são lidas, né? Normalmente é mais o resultado, né? E a discussão ou a conclusão, mas ela faz parte e tem a importância. E ela existe para estabelecer o contexto, você citar a literatura relevante, o resumo do que se já sabe sobre o problema, colocar com clareza a proposta do estudo, a hipótese, por que você está estudando esse problema, por que você escolheu esse problema para estudar, e explicar quais resultados você pretende revelar. Então, você tem que responder o que eu estou estudando, por que é uma questão importante, o que já sabíamos sobre esse assunto e como você vai avançar o conhecimento. Tá? Então, aqui nós temos, por exemplo, um artigo que fala sobre um remédio e o seu efeito no Parkinson. Tá? Então, vamos passar agora a pular para a metodologia. Na metodologia, a gente tem que colocar quais são os procedimentos, quais são os desfechos, o que você vai avaliar. Em estudo clínico, essa tabelinha aqui é fundamental, né? É pedido em todo estudo clínico essa sequência aqui, né? Então, como é que você avaliou, quantos pacientes saíram, quantos foram incluídos, quantos entraram num grupo, no outro, e como foi a sequência, né? Os métodos também, né, de você colocar, obviamente, o desenho, né, e a participação, quem foram os pacientes, da onde eles vieram, né, como eles foram randomizados, e também você colocar a análise estatística, que vai ser descrita com detalhes. Também a participação, alguns artigos pedem qual foi a participação da pessoa que deu dinheiro para aquele estudo, né, do funding. Quer dizer, se é um laboratório, ele teve acesso aos dados. Se é uma fundação tipo a Templeton ou a FAPESP, eles quiseram os dados, eles trabalharam no artigo também, ou eles só deram
o dinheiro para pesquisa e não tem, e você tem independência. Isso normalmente é colocado, né? Depois a gente vai colocar assim, mais detalhes, né, em relação aos resultados, tabelas, falar sobre as referências. E aí eu queria finalizar com vocês e mostrar aqui alguns exemplos, tá, de como é feita a descrição. Então, por exemplo, esse aqui é um artigo de revisão, tá? Então, ele tem uma introdução, ele tem uma descrição de método também, tá? Então, ele coloca aqui, foi feito o levantamento dessa forma, busca eletrônica, quer dizer, mesmo uma revisão tem uma metodologia, tá? Depois ele vai para resultados, mostra a tabela, uma tabelona enorme, passa várias páginas. Isso não é desejável, né? Mas é o que o autor quis colocar. E aí ele vai descrevendo cada uma delas e tudo, né? Outro exemplo, esse artigo aqui, tratamento para depressão. Esse aqui é uma descrição de como é o tratamento espiritual na Federação Espírita. Então, esse é um modelo para muitos outros trabalhos, né? Então, lá na sua instituição, pode seguir isso aqui também. Quer dizer, inclusive você citaria, né? Então, muitas coisas que tem nesse artigo, você vai aproveitar. Então, como é que ele fez a introdução? Está falando de depressão, primeiro. Né? Depressão é uma causa de incapacidade, os pacientes não recebem tratamento adequado, tem muitas barreiras para o tratamento, tem estigma, aí as pessoas usam terapias complementares. Então, essa introdução, ela vai particularizando, né? Aí depois ele entra aqui na quantidade de estudos que fala sobre os pacientes, o envolvimento dos pacientes em espiritualidade e religiosidade, como o tratamento de saúde é baseado em organizações baseadas na fé, e apesar disso, que tem pouco estudo que avalia o papel das terapias espirituais, né? No Brasil, o espiritismo é assim assado, e dá o contexto, e fala sobre as descrições anteriores. Quer dizer, existe aqui até uma introdução um pouco longa, né? Mas ela é importante porque ela foi categorizando, mostrando cada uma das situações, né? E vai referenciando. Então, uma considerável parte da população usa os tratamentos espirituais, toma os passes, faz a desobsessão, e, enfim, descreve aqui outros estudos, né? Um estudo prévio também da Alessandra, que mostrou qual é a terapêutica usada nos centros espíritas e tudo. Então, por conta disso, esse estudo pretende, então, descrever o tratamento espiritual para a depressão que acontece nesse local. Então, ele vem e descreve tudo o que acontece lá, e põe as figuras na descrição. É um artigo que tem resultado também, apesar de não ter coleta de dados, é o resultado da descrição, mas o resultado é a figura, por exemplo, entendeu? E essa ilustração final, também explicando, né? Como ocorre, o médium,
doutrinador, enfim, toda a descrição, né? E aí descreve os elementos aqui da desobsessão, do passe, como é que funciona a sessão, né, de cura espiritual, e a parte educacional, quais são os itens, né, abordados, quer dizer, é uma descrição bem detalhada. Esse é um artigo científico, né? Foi publicado, foi revisado foi o que a gente chama de peer reviewed, né? Que é a revisão por outros autores, e uma parte final, daí tem a discussão, uma parte final de limitações, direções futuras, conclusão. O funding, né, que é a parte de financiamento, e os agradecimentos, né? Aí tem as referências, e quando a gente estrutura para submeter, normalmente você põe tabelas e figuras por último, e no artigo eles são montados e colocados, que aí o artigo vai ser diagramado, né? E aí eles vão colocar a figura de acordo com a melhor diagramação. Então você não coloca a diagramação já antes, porque é a revista que vai fazer isso, né? Então, assim, a gente depois vai ter um espaço para falar mais sobre as referências. Tem uma série de softwares que são importantes, que ajudam muito. Hoje você já não tem por que fazer referência à mão, né? Porque se você está escrevendo e aparece uma referência a mais que você tem que colocar, você tem que mudar tudo à mão, né? Que aí você vai citar, por exemplo, começou aqui o começo do artigo, citação número 1, tá? Então vamos dizer que você vai colocar uma outra citação. Você vai ter que mudar toda a ordem à mão. Isso não existe mais, né? Você usa um software, tem vários softwares, a gente vai comentar sobre isso. E a ideia é que a gente compartilhe do mesmo software, porque tem bibliotecas já, inclusive com os PDFs já anotados. Então, na hora que a gente chegar nisso, o Borges está trabalhando numa que chama Mendeley, né, que é gratuita. Então, eu acho que assim, uma hora a gente vai definir e compartilhar também, porque aí cada um que já fez o levantamento, a pesquisa, os PDFs, pediu para um autor, para outro, quer dizer, a gente ter esse compartilhamento é também fundamental. E também a gente vai fazer essas oficinas de escrita, né, com formatos também específicos, né, para revisão, ou para descrição de caso, para descrição desse artigo, por exemplo, né? E aí vai ser também bastante enriquecedor para a gente conseguir produzir mais também, né? Em um formato que seja também numa moeda científica, né? Dúvidas? Frederico, quer encerrar? Bem, na realidade quero agradecer ao Mário por mais essa aula, nesse treinamento que a gente está, né, idealizado pelo próprio Mário, que a gente está fazendo para vocês. Quer dizer, basicamente é aquela história, né? Nós estamos diante de um mar, que é a pesquisa, onde há rasuras para iniciantes e profundidades para experientes, né? O treinamento é um treinamento da vida inteira, não acaba, né? Mas tem que pisar na água, né? Tem que se molhar, tem que entrar. Então, mesmo quando a gente vai terceirizar essa questão, por exemplo, das amostras, tudo isso, é importante lembrar que, mesmo quando você vai consultar um estatístico, você precisa saber, entender, você colocar as questões, entender o que ele fala,
né? Então, exercitar um pouco, pegar essas ferramentas e exercitar um pouco, e é importante para você poder administrar isso, né, esses dados, fazer essa tortura, como diz o próprio Mário. E a escrita é essa segunda parte importante, né, que é exercitar também. Então, é basicamente isso, agradecer a presença de vocês e até a próxima. Obrigado.